para o norte, na província de Fujian, nos confins da costa da China, ergueu-se há séculos uma cidade portuguesa. Era uma cidade opulenta e rica. Mais ou menos cerca de 3.000 habitantes portugueses, tantos quantos vivem atualmente em Macau. Essa cidade era de tal maneira opulenta que acabou por atrair a desgraça. Chamava-se Lianpo e foi destruída num ápice. Pode dizer-se quem conta esta história trágica é Fernão Mendes Pinto, aqui na Peregrinação. O exército chinês entrou um dia de surpresa na cidade. Em 5 horas apenas, chacinou os habitantes e não deixou pedra sobre pedra. Esta é a história trágica de Lianpo, arrasada por causa da insolência de quem pensava que o dinheiro tudo podia. Dela ficou pouco mais do que uma lenda e meia dúzia de parágrafos na Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. O que sabemos sobre a mítica Lianpo? Acaba por ser bastante escasso a informação que nós temos. A informação que temos mais segura é a de Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, que diz que cerca de 1542 haveria uma povoação predominantemente dominada por portugueses, com cerca de 3.000 habitantes, 1.200, 1.500 portugueses, Lianpo, uma povoação junto de Ningpo, e onde terá acontecido um desastre que foi uma punição chinesa que em 5 horas destruiu a povoação e destruiu as embarcações dos portugueses. Tirando esse aspecto, os avanços nos últimos anos sobre as instalações portuguesas nesta área, dado que nós não sabemos se haveria só uma instalação em que lugar exato é que era, os avanços nesta matéria têm sido do lado chinês. A instalação dos portugueses em Lianpo ocorre no domínio do comércio internacional, que incluía a rota entre o Sudeste Asiático, a China e o Japão. No entanto, na conjuntura da época, Lianpo era muito mais um interposto comercial que ligava a China, a Coreia e o Japão, então inimigos todos uns dos outros. Nesse contexto muito próprio, o Sudeste Asiático e Malaca ficava fora de jogo. Os portugueses aproveitavam quanto podiam um xadrez internacional complicado de que Fernão Mendes Pinto se apercebe e descreve e que o professor Luís Filipe Barreto explica. Que Lianpo aparece como uma instalação dos portugueses ligada ao comércio internacional, isto é, a data de 42 significa 42, 43, 41, 42, 43, a chegada dos portugueses ao comércio com o Japão a partir de Fukinense. Estamos a falar de um porto na área do Zhejiang. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de uma constelação internacional. Se nós nos lembrarmos que em 1539 as relações entre japoneses e coreanos oficialmente acabam, em 48 acabam as relações oficiais entre chineses e japoneses, o que nós estamos aqui a falar é de uma constelação de fatores que permite aquilo a que nós diríamos uma instalação portuguesa para um comércio que é essencialmente, nesta altura, um comércio bem mais sino-japonês-coreano, fukinense, do que um comércio com a incorporação da Ásia do Sueste. De qualquer modo, vale a pena pensar que a última missão dos léquios de Ryukyu de Okinawa é de 1541, um ano antes do tal desaparecimento de Lianpo, e 41 é a última vez que nós temos os léquios em Patano. Os léquios eram os intermediários, o reino de Ryukyu era desde os inícios do século XV o grande intermediário da China e do Japão para o comércio da Ásia do Sueste. E os portugueses crescem exatamente nesta dimensão de intermediária entre a China e o Japão, crescem à custa dos léquios. Eles vão substituir, digamos assim, no quadro da Ásia do Sueste e da Ásia Oriental, eles vão substituir o poder deste reino de Ryukyu.
Um outro ponto importante daquilo que o Fernão Mendes Pinto mostra é a ideia de que o estabelecimento dos portugueses nos litorais da China é sempre um estabelecimento instável, é sempre um estabelecimento de risco. Aquilo que Valiniano diz que 24 horas sobre 24 horas têm que se renovar as alianças. Ou seja, é sempre um processo em aberto que depende do equilíbrio, depende daquilo que o Duarte Santos chama entrar para se acomodar. E a lição do Fernão Mendes Pinto é a de chamar a atenção de que estes estabelecimentos altamente lucrativos, com naus, com caravelas, com habitação, com uma data de produtos, podem desaparecer em muito poucas horas se não houver, digamos assim, uma sabedoria de capacidade de diálogo, se não houver uma sabedoria de acomodação, de aculturação. E o Fernão Mendes Pinto tem uma expressão muito engraçada que diz que eles estavam em Liampo pensando que estavam entre Lisboa e Santarém. E comportavam-se como se estivessem em Portugal ou na Europa. E isto significa exatamente aquilo a que nós chamaríamos experiências que depois permitem ou possibilitam a sustentação de Macau. Isto é, o que o Fernão Mendes Pinto na peregrinação mostra é que houve várias tentativas de estabelecimento e houve vários para-estabelecimentos portugueses que começaram, mas que depois ficam com 1 ano ou 2 de vida e que desaparecem praticamente sem deixar rastro, a não ser Liampo, que ele fala digamos, da experiência pessoal dele. O Desarte de Liampo, para além do valor moral que em si encerra, constitui também, segundo o professor Luís Filipe Barreto, uma lição de capital importância para a futura formação de Macau. Mas não só no que toca à posição geoestratégica, optando por um local mais bem a sul, nas costas da China, mas também no que se refere, nomeadamente, ao respeito pelas regras diplomáticas do Império do Meio. A constelação de parcerias e de articulações entre portugueses foquinenses que depois vai constituir, e japoneses, que vai constituir Macau, é uma constituição que nós já encontramos em Liampo, segundo as informações de Fernão Mendes Pinto. E é exatamente a destruição de Liampo e o fechar, porque é um fechar também que tem muito que ver com... Liampo será, talvez, aquilo a que nós diríamos a grande lição para Macau. Porque é Liampo que obriga os portugueses a articularem-se mais e melhor com as autoridades chinesas portuárias. A ideia que depois vem ao de cima de entrar e pagar direitos alfandegários às autoridades chinesas é esboçada por Pereiras, nomeadamente, e que, portanto, devem ser familiares do Diogo Pereira, e que estão cativos e que fazem cartas, e o próprio Fernão Mendes Pinto o faz também em 48, que é mais vale ganhar menos, que até depois acaba por ser ganhar mais no médio e longo prazo, pagando alguns direitos alfandegários, os direitos alfandegários que as autoridades chinesas exigem, na casa de nunca menos de 10, 20% do produto, do que pertencer a grupos que são grupos de contrabando e grupos que as autoridades chinesas pensam ou concebem como de pirataria. E, portanto, o primeiro sinal para uma possibilidade de Macau é dado exatamente pelo desastre de Liampo. E o grande ensinamento que se retira de Liampo é, por um lado, uma acomodação, respeitar regras chinesas, e, por outro lado, um entrar que não é oficial, mas que também não é informal. É qualquer coisa que está entre o meio. Não são relações oficiais, mas também não são relações de pirataria. E, portanto, encontrar uma fórmula que seja uma fórmula ao mesmo tempo para oficial e para informal, mas que dê um lugar que não é completamente legal, mas que também não é completamente ilegal. E é assim que vai depois emergir a dimensão de Macau com a experiência de Liampo. A experiência de Liampo foi uma campainha de alarme que soou entre mercadores e aventureiros que se afoitavam por estes mares. Depois disso, os portugueses parecem ter tomado consciência da verdadeira força do Império do Meio, moderando-se na arrogância e na ambição desmedida. Afinal, 9 naus, como dizia Tomé Pires nos seus relatórios para Afonso de Albuquerque, não seriam suficientes para submeter o Império do Meio. Isso mesmo foi o que provou a destruição de Liampo, uma cidade a que Fernão Mendes Pinto diz ter assistido ao trágico fim
e que se provou como uma lição importante para o que seria futuramente a cidade de Macau.